Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Drácula, aquele que vos fala. E hoje eu resolvi trazer mais um react aqui com vocês. Dessa vez eu resolvi trazer um react um pouco diferente de algo que eu assisti e fiquei meio na dúvida assim se era real ou se não era real, se era só mais uma história de terror. Sim, vai ser mais uma história de terror. Por isso que eu vou chamar a Abby para ela poder explicar melhor o que vamos assistir. Boa noite, gente. Eu sou a Abby e hoje, como o Drácula já disse, vamos reagir a mais um vídeo aqui nesse canal. Porém, dessa vez é um pouco diferente, pois, como ele mesmo disse, dá a entender que é uma espécie de jogo que foi realmente criado, só que ele é tão pesado que eu nem quero falar, porque é um negócio assim meio sensível, vamos dizer assim, entre aspas. Então eu quero deixar surpresa para vocês poderem entender melhor a situação. Então, sem enrolação, sem mais mistério, vamos para o vídeo. Bom, galera, cá estamos. O jogo que foi banido pelo Vaticano. Um vídeo feito pelo Pombo Atômico, que eu vou deixar aqui na descrição. Então, eu não quero mais contar nenhum tipo de detalhe, vou deixar vocês verem e interpretarem da sua maneira, e também vou deixar vocês verem a explicação do Pombo para vocês entenderem melhor sobre esse vídeo e sobre esse jogo. Então, sem mais enrolação, eu vou ficar quietinho aqui para vocês poderem aproveitar. Quanto à aparência de suas faces, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas ao lado e duas asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Amém. Sinistro. Essa, apesar de não ser a primeira citação envolvendo um anjo na Bíblia, é a minha favorita com relação ao assunto. Principalmente por parecer dedicada exclusivamente a descrever como as figuras que consideramos angelicais realmente deveriam se parecer. Ou ao menos se pareciam nesse contexto. Como alguém que cresceu no catolicismo, glória a Deus, eu sempre achei bem interessante o conceito dos anjos possuírem uma variedade bem vasta de aparências quando não estão disfarçados de humanos. Elas não são necessariamente atraentes, mas sim magníficas e imponentes. é verdade. Quer dizer, às vezes não. Além de que, assim como esses quatro anjos que se apresentaram para o Ezequiel, suas formas possuem certos significados e simbolismos. O rosto do leão representaria a coragem, o rosto do boi representaria a força, o rosto da águia seria a visão do futuro e, é claro, o rosto do homem seria a sua mãe. Assinatura de que aqueles seres eram criados sob a imagem de Deus, assim como a própria humanidade.
A parte mais interessante dos anjos é que, apesar de serem criaturas divinas e seres de total serviço ao Criador, eles seriam o que a gente tem de mais próximo entre um ser espiritual e um ser humano. Não é à toa que eles são constantemente usados como mensageiros para anunciar boas notícias e às vezes anunciar desastres que viriam a ocorrer por punição divina, é claro. Não deve ser por coincidência que Lúcifer, por ser um anjo caído, também possui a mesma aproximação para com os humanos. Mas vamos com calma porque a gente já chega nesse ponto. Hoje a gente vai falar sobre Evaluation, um jogo totalmente independente criado pelo Dan McGrath, que é um dos meus desenvolvedores independentes favoritos, justamente por saber utilizar bem o potencial de mistério presente em conceitos religiosos cristãos. Claro que terror é algo bem subjetivo, mas projetos dele como o Warlade of Sorrow e o These Heavenly Bodies conseguiram me deixar um pouquinho paranoico com os sons estranhos que a gente escuta de madrugada. E aliás, calma, eu sei que o canal só tem espaço para um jogo com temática religiosa, que no caso é o Faith, mas calma, eu tô preparando o vídeo, vai sair, não se preocupa, para de perguntar. Não! Bom, e aqui tu me pergunta o porquê que eu tô dedicando esse tempo para falar do Evaluation e o porquê desse último projeto do Dan ser tão interessante. Não sei. Bom, para começar, bora dar uma olhadinha no texto presente na página inicial do jogo. Evaluation é a emulação de um antigo programa que foi distribuído na igreja em meados dos anos 90. O programa era usado para avaliar a fé, a autoestima e comungar com espíritos. Ele foi retirado de circulação e banido pelo Vaticano em 1999. Embora tenham sido feitas várias tentativas para emular esse programa perfeitamente, existem algumas falhas, fazendo com que o programa não responda corretamente. A fita de adoração Songs of Praise, que vinha junto à compra do programa, foi digitalizada e incluída no arquivo. Interessante, um pouquinho de lore para contextualizar a gente sobre o que exatamente é esse programa. Afinal, aparentemente não se trata de um jogo, mas sim de um aplicativo de avaliação criado nos anos 90. Porém, eu não devo ser o único a pensar o quanto é esquisitinho o fato da Igreja Católica ter criado um programa feito especificamente para se comunicar com espíritos. Oh, meu Deus. O que eu fiz? Já que, convenhamos, se tu conhece ao menos 10% de qualquer religião cristã, o ato de se comunicar com os mortos é algo considerado fortemente como heresia ou coisa até pior. Ah, ninguém reparou, hein? Dependendo do contexto. De qualquer modo, bora respirar fundo, baixar o programa e descobrir o que tem por trás dessa avaliação. Bom, aqui a gente se depara de cara com o menu inicial do jogo, e logo nesse primeiro passo a gente pode observar o aviso bem adorável presente na parte inferior da tela. Esse programa é protegido por direitos autorais do Arquivo Apostólico do Vaticano. Use esse programa sob seu próprio risco espiritual. Fora o fato desse pequeno texto tirar a responsabilidade da igreja sobre os riscos do nosso espírito, ele também cita o Arquivo Apostólico do Vaticano, também conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano. Ele é um depósito de todos os documentos, livros e cartas escritas e reservadas pelos papas que foram eleitos com o passar dos anos. Tecnicamente, esse é o local onde ficam guardados os documentos que podem ser acessados apenas pelo próprio papa vigente. Então, apesar de atualmente existir sim uma parte do arquivo que pode ser acessível para acadêmicos e alguns candidatos civis, a outra parte nunca chegou aos olhos do público. E por sinal, aproveitando essa pequena aula de história, o nome Arquivo Apostólico só veio a ser oficializado pelo Papa Francisco em 2019. E até então, o secreto no lugar do apostólico estava presente durante todos esses anos. O fato de um programa dos anos 90 apresentar o nome atual podia até ser considerado um erro cronológico, mas o texto na descrição do programa deixa claro que isso é só uma emulação digitalizada do programa real. Então ele pode ter sido facilmente alterado para estar de acordo com as novas
normas atuais. Mesmo que isso seja um pouquinho estranho, considerando que essa emulação não foi lançada oficialmente pelo Vaticano, mas sim por um usuário qualquer da internet. Enfim, deixando esses detalhes à parte, vamos iniciar a avaliação, que de certa forma é bem simples. Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Resumidamente, você terá que responder uma certa quantidade de perguntas. Os tópicos abordados não são importantes no momento, mas é imperativo que você mantenha sua mente limpa. Por favor, leve o tempo que for possível e responda cada pergunta de forma verdadeira. A primeira etapa é voltada a si mesmo, onde a gente tem que responder algumas perguntas que não são exatamente muito complexas, ao menos aparentemente. Descreva a si mesmo honestamente usando uma das opções abaixo. Com que frequência você se importa com o que as pessoas mais importantes para você pensam? Você já sentiu que o mundo seria um lugar muito melhor se ele se voltasse apenas ao redor de você? Com que frequência você sente que alguém está te observando, mesmo quando você está sozinho? Bom, aqui é meio claro que essas perguntas, ao invés de abordarem questões pessoais, se tratam de questionamentos para avaliar o ego da pessoa fazendo o teste. O que é um ponto bem interessante porque, teoricamente, o cristianismo prega mensagens sobre o sacrifício do próprio ego em prol do próximo. Não é à toa que a morte de Jesus é o exemplo dessa lição sendo levada ao nível máximo. Mas, na verdade, me parece mais que essas perguntas querem fazer a pessoa que está fazendo a avaliação repensar se ela é realmente importante o bastante para ser constantemente observada por Deus. Mas a gente já fala disso, mantém isso na memória. Não vai dar não. A segunda fase da avaliação é focada no espírito, então tecnicamente todas as perguntas são voltadas para esse tema, ao menos é o que se espera dela. Você acredita em Deus? Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O quanto a fé é importante para você? Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. Considere a vida de Jesus Cristo, a dor e o sofrimento da sua mortalidade. Você acha que Jesus odiava sua própria mãe? Duneida. Uma pergunta para você. Se o diabo pedisse a sua alma em troca de salvar a sua mãe, você aceitaria? A mesma pergunta novamente. E se fosse seu pai? Uma última pergunta. O presente da razão foi um erro? Se tu observar bem, aqui as perguntas relacionadas à fé novamente seguem o padrão da primeira etapa, pois os questionamentos não são feitos para que o programa entenda qual o nível da pessoa sendo avaliada, mas sim um conjunto de testes de moralidade para saber se realmente estamos dispostos a fazer tudo o que é preciso para seguir o caminho correto. É até bizarro e um pouco sombrio o teste perguntar se Jesus odiava a própria mãe por ter o dado à luz, porque a comparação é meio óbvia. Assim como Maria deu a vida a Jesus para que ele tivesse que passar por todo o sofrimento da crucificação, as nossas próprias mães também nos trouxeram ao mundo, mesmo sabendo que esse mundo é um lugar cruel e impiedoso. É óbvio que eu particularmente não acredito nisso, mas é basicamente o comparativo que o teste está fazendo. Em seguida, a gente tem a terceira parte do teste, chamado de anjos e demônios. Aqui a proposta é saber se a pessoa sendo testada consegue identificar entre as imagens mostradas quais são figuras de anjos e quais são de demônios, algo bem simples. Vai dar tudo errado. Porém, é óbvio que tem uma pegadinha aqui. Ao todo são exibidas 6 imagens. A estátua de um anjo, um desenho renascentista representando um anjo, uma ilustração do demônio Buer, a imagem de um passarinho morto, a fotografia de uma centopeia enrolada em alguma coisa e a silhueta de algum ser humanoide com a cabeça deformada. Esse teste em particular é bem curioso, porque não existem respostas corretas e nem consequências para as opções que tu escolhe. Porém, talvez esse seja justamente o propósito, já que parece muito que o teste está tentando transmitir a mensagem de que a linha entre um anjo e um demônio, ou a diferença entre os dois, é muito mais tênue do que parece. Isso fica evidente na segunda e na terceira imagem exibida. A ilustração, que visualmente é um anjo, na realidade se trata de uma ilustração feita pelo Raffaello Sanzio para o mosaico do domo da capela de Chigi. Na imagem a gente pode ver a deusa romana Vênus e acima dela está repousada uma figura angelical, praticamente a protegendo. Porém, a
peça completa conta com um pequeno texto em latim que diz o seguinte: o planeta é o mais próximo do Sol. Quando precede o Sol pela manhã, é chamado de Lúcifer, como se trouxesse a luz, e quando o segue, é chamado de Vésper ou Héspero. Sua casa principal é o Touro, a secundária é Libra. Apesar do texto estar se referindo apenas à questão astrológica da posição do planeta Vênus, o anjo adorável aí que está sendo mostrado na tela não seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Lúcifer, o anjo que teria se rebelado e praticamente se tornou o principal antagonista da fé cristã. Em paralelo a isso, na terceira imagem, a gente tem um desenho feito por Lewis Bretton representando o demônio Buer, o grande presidente do inferno e portador de 50 legiões de outros demônios. Apesar da sua aparência intimidadora e por carregar o estigma de ser um demônio, esse camarada é descrito também como um espírito que, quando invocado, ensina filosofia moral e natural, além de ter conhecimento de ervas curativas e outros remédios. Sabendo desses dois detalhes, tu percebeu o que aconteceu aqui? Os papéis estão invertidos. O majestoso ser celestial que se voltou contra Deus e dedicou sua existência a trazer dor e sofrimento para a humanidade, e o terrível presidente do inferno que, em contraste, traz para a humanidade conhecimento e remédios. Eita porra! Novamente, o teste vem desafiando o que uma pessoa realmente religiosa acredita, fazendo conceitos que pareciam tão óbvios quanto o bem contra o mal parecerem confusos demais para serem realmente simples. A gente passa então para a quarta etapa dessa avaliação, e talvez a que tenha sido o motivo para esse teste ter sido recolhido pelo Vaticano, que é o contato. O programa alerta o usuário de que essa etapa é notavelmente perigosa e que a partir daquele momento ele iria começar a tentar se comunicar com os mortos. O texto do aviso até diz que o que vai ser invocado varia de acordo com as respostas escolhidas nas etapas anteriores do teste, mas na verdade não faz muita diferença. Não importa se tu tem muita fé ou não, ou se tu tá sendo honesto ou desonesto. Apenas um espírito tem real interesse em se comunicar com a gente. Samael. Eu tenho certeza que esse nome é bem familiar para alguns de vocês. Após iniciar o contato, o programa então opta por produzir a imagem dessa entidade que agora está junto da gente. Ele é bem gentil, o que é esperado de alguém que se apresenta como sendo um anjo. Ah, e ele quer saber se a gente quer ouvir a voz dele. Um ótimo momento para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse ser celestial. Independente da nossa resposta, o áudio é convertido e ele diz o seguinte: Que coisa horrorosa!
Bom, essa conversa é um pouco estranha, principalmente considerando quem Samael é de verdade. O nome Samael, quando traduzido do hebraico, significa veneno de Deus, mas apesar do nome bem sugestivo, ele é representado de formas muito diferentes dependendo da religião. Na Cabala, ele é um dos 7 anjos sentados ao lado de Deus. No gnosticismo cristão, Samael é um dos nomes do Demiurgo, o deus maligno do Antigo Testamento. No judaísmo, Samael era o anjo da morte. E no cristianismo, o Samael é um anjo caído e algumas vezes ele está diretamente associado ao próprio Lúcifer. Não é por coincidência que todas as etapas do teste até o momento brincavam com essa noção de que o mundo espiritual não é exatamente maniqueísta como a gente conhece, mas sim composto por entidades que estão tão acima da moralidade humana que a interpretação de bondade e crueldade não passam de pequenos detalhes irrelevantes. O mais interessante também é que o Samael não quer absolutamente nada da gente. Ele só aparece, diz que quer nos libertar, quebra o programa e surge novamente, deixando entender que não nos abandonou. Ele diz que gostaria de contar mais sobre a sua queda do paraíso, sobre a traição do pai e diversos outros segredos. Infelizmente, o tempo é curto, então ele se dispõe a nos oferecer um presente, contar o nosso futuro. E nesse ponto, o jogo então carrega 6 cartas de tarô que servem de base para as previsões, mas que infelizmente só podem ser escolhidas uma por vez antes do programa reiniciar e te forçando a fazer todo o teste tudo de novo. A torre prevê miséria, apatia e destruição. Um tormento tão intenso que a morte do corpo físico é a única forma de escapar desse destino. O Papa prevê misericórdia e servidão. O conforto de ser apenas um serviçal em troca da boa-aventurança de alguém acima de nós é apenas um doce elixir que aos poucos nos cerca como um oceano até nos afogar. A morte prevê um fim que se aproxima rapidamente. Diante a escuridão, a sujeira e os vermes, o nosso destino é apenas retornar ao nada de onde viemos. O eremita prevê traição, não de outros contra nós, mas de nós mesmos contra as pessoas que dizemos amar. Traição que pode vir a partir do desespero ou da própria malícia em buscar conhecimento que não cabe a nós. O diabo não prevê nada, mas exige a nossa servidão, revelando uma adoração ao deus grego do tempo, Saturnos, clamando para o fim de tudo e de todos diante as chamas enfurecidas de um senhor coberto de mistérios. A carruagem prevê vingança. Novamente, a carta nos revela um clamor, porém esse pede para que os olhos da lua que observa nossos segredos sejam perfurados e que ela sangre junto do sol que trará apenas escuridão no dia em que o Senhor retornará, cercado pelas chamas que queimarão o mundo e aclamado pelos seguidores da falsa igreja. É minimamente curioso que essas previsões, mesmo que sejam todas referentes a alguma coisa terrível que nos aguarda, nos apontam para um evento bem interessante, o fim do mundo, fim que irá chegar com fogo e fúria. O mais interessante é que Samael chega a nos revelar uma oração para Saturnos, o deus romano do tempo, que é praticamente o equivalente a Cronos na mitologia grega. Isso implica que, apesar de Samael ter traído o ser que conhecemos como Deus, ele não se tornou Lúcifer por puro capricho, mas sim para seguir a outro senhor. De qualquer forma, após sermos presenteados pelo Anjo da Morte, antes de partir, ele nos oferece 3 novas escolhas: nos comunicar com algum ente querido que já morreu, ver a aparência real de um anjo e, por último, ouvir a voz de Deus. Cada uma dessas escolhas nos leva para um final, porém só um realmente nos explica um pouco sobre o que está acontecendo nesse programa. Então, bora com calma e analisar cada um deles. Escolhendo para que possamos nos comunicar com um familiar falecido, o Samael sumona a alma de alguém. Essa pessoa não identificada implora para que não falemos o nome dela, pois o seu espírito está amarrado a algo ou alguém que nos observa atentamente de longe. Essa interação não nos dá muitas respostas, mas a pobre alma até tenta nos revelar como é a existência do mundo após a morte. Porém, a sua descrição apenas diz que não existe luz, escuridão, nem frio, nem calor. Apenas a quietude e o silêncio que nos aguarda. Pedindo para vermos a aparência de um anjo, o Samael oferece a si mesmo como exemplo. Somos então revelados a uma figura aterrorizante formada por ossos expostos, 4 asas, 4 braços e 3 rostos. Samael diz que aquela aparência era apenas o que havia restado, pois antes ele fora tão lindo que até os seus irmãos o invejavam. Seja lá o que tenha acontecido com o corpo dele, havia sido punição pelo que fez diante ao ódio que sentia por nós, pelos humanos. Porém, agora todo aquele ódio havia se tornado em outro sentimento:
gratidão. Afinal, ao contrário do próprio Criador, nós optamos por libertar Samael. Eu não quero mais te ver, amor! Se tivermos a ousadia de pedir para Samael permissão para ouvir a voz de Deus, somos revelados a fria verdade sobre a nossa própria existência em um conjunto de versículos enigmáticos que só podem ser traduzidos de uma forma: nosso Criador não nos ama. Every stone on every mountain is etched with my name. If you rise up to heaven, I will turn the sun to blind you. If you say deep in hell, I have changed to blind you. Are you on your knees? I am omnipotent. I am omnipresent. I see all. I am here. Após a luz sagrada causar interferência no programa, o emulador desconecta o nosso login exigindo uma senha para ser reconectado. Clicando em Esqueci a minha senha, o emulador trava, o programa se fecha e somos deixados para trás com o horror de descobrir que existimos abaixo dos olhos e das mãos de um Deus que não apenas é indiferente à nossa criação, como também nos despreza e nos odeia de forma tão pura que não somos vistos como nada além de vermes que cedo ou tarde vão ser erradicados da Terra. O quarto e último final do teste está disponível apenas para os crentes com olhares mais atentos, pois assim que a mensagem de Deus provoca a queda da conexão do programa, pouco antes do jogo ser reiniciado, é exibido um texto dizendo as respostas que procura estão naqueles que rezam pelo seu nome. Essa dica nos leva diretamente para o Songs of Praise, que é a fita de músicas de adoração que está presente nos arquivos do programa. Cada uma das 5 músicas possui escondida um espectrograma com um número. Juntando cada um deles, temos a senha 7826, Hackerman, que pode ser usada para reconectar o emulador após a interferência do final 3. Fazendo isso, somos apresentados a uma última revelação.
Independente da escolha, as palavras ditas pelo estranho apenas fazem o jogo quebrar e fechar, o mesmo que acontece nos finais anteriores. Mas o que faz esse final ser tão diferente? O que é essa verdade dita pelo estranho? Para que nós consigamos entender o conceito principal ao redor dessa breve experiência que o teste proporciona, a gente precisa ter em mente que o que testemunhamos aqui possui duas camadas. A primeira é os questionamentos de moralidade espiritual apresentados na avaliação, e segundo, que é a mensagem passada pelo Samael. Considerando a narrativa de que um programa de avaliação de fé foi realmente criado pelo Vaticano, é totalmente justificável que a própria igreja se viu forçada a retirar ele de circulação assim que percebeu que havia criado uma janela de acesso para que pessoas comuns entrassem em contato com espíritos malignos. O que acontece com a gente aqui é exatamente isso. A gente está fazendo apenas um simples teste de fé e logo depois a gente é jogado de cara com o próprio anjo da morte. A segunda camada, por outro lado, só existe por causa da primeira, mas elas estão totalmente interligadas. Enquanto a avaliação evoca o sentimento de que a nossa fé está errada por se basear em crenças muito simplórias, como o combate do bem contra o mal, por exemplo, a mensagem do Samael deixa bem claro que não existe bem ou mal. Na realidade, apenas o final com a voz de Deus deixa bem claro que ele não se importa nem um pouco com a própria criação. Na realidade, as suas falas até apresentam um certo desgosto pela nossa existência. Talvez seja o arrependimento de ter criado um ser que se dedica ao extremo a matar sua própria espécie e destruir a beleza do restante da criação, mas de qualquer forma nós somos só um pequeno detalhe que surgiu na Terra e que em breve vai desaparecer totalmente. No primeiro final, onde falamos com o nosso antepassado, a gente é apresentado ao conceito do verdadeiro vazio da existência. O espírito do ente querido deixa bem claro que após a morte nós não somos mais nada. Apenas existimos como um conceito sem nome em um infinito de escuridão e vazio. O mais terrível dessa concepção é que, diante a todas as previsões de Samael sobre o nosso futuro, onde ele cita sofrimento, dor, servidão eterna e traições, a morte é o único alívio que nós, como humanos, temos o privilégio de experimentar. E assim a gente chega na verdade absoluta revelada pelo estranho desconhecido. Se tu aí do outro lado é um pouco mais letrado do que as pessoas comuns, deve ter reconhecido a fala do estranho do famoso trecho da animação As Aventuras de Mark Twain, que se trata de uma adaptação de alguns contos e textos do próprio escritor americano Mark Twain. Na cena em questão, um anjo amigável se revela para o protagonista como sendo Satã e dita para ele essas palavras antes de desaparecer. Itself is only a vision, a dream. Nothing exists save empty space and you. And you are but a thought. O conto em questão termina com essa sensação amarga e esquisita de que a nossa fé não vale absolutamente nada diante da realidade de que tudo do que acreditamos não passa de uma alucinação. A frase que nós lemos no teste é na verdade uma versão resumida da citação original, mas transmite a mesma ideia. Nada existe além de você. Tu quer ir pro céu e tem medo de ir pro inferno? Só existe escuridão e silêncio depois da morte. Tu reza pra Deus e espera a bondade vindo dele? O Criador despreza o que a nossa espécie fez com a criação dele. Nada existe além de você. Eu poderia simplesmente terminar esse vídeo com uma mensagem pessimista e quase niilista vindo da minha interpretação da mensagem passada pelo Samael, mas essa frase ficou fervendo na minha cabeça de um jeito que me deixou totalmente desconfortável. O conto original do Twain termina com essa mensagem de Satã não porque o escritor queria pregar contra as religiões e crenças, mas para fazer o leitor perceber o que muitas crenças fazem com a gente. Elas nos fazem ter medo de questionar. Em muitas delas a gente é ensinado a sentar, ouvir e obedecer sem pensar nas consequências materiais que esses atos e crenças podem causar para os outros. Mas quando fazemos isso, paramos para avaliar o que a gente está fazendo, a gente tem medo de ser castigado por uma força divina ou pensamos que a gente está sendo tentado por um espírito maligno que se esconde nas sombras. Mas e se não existir nada disso? A única coisa que nos impede de cometer atrocidades é a religião? Óbvio que não. A gente tem moralidade e ética, além de coisas que aprendemos a fazer e a não fazer, apenas com um pensamento lógico de não fazer nenhum mal a alguém que está nos fazendo bem. A única forma de termos felicidade em uma existência de constante sofrimento é com a crença de que a gente vai para o paraíso no final?
Óbvio que não também. A existência pode ser até melhor do que o paraíso quando a gente consegue encontrar felicidade nas pequenas coisas ao nosso redor. Tu faz o bem pro próximo porque tu quer ser uma pessoa boa ou porque tu quer o teu nome na lista de prioridades lá de São Pedro quando tu for pro céu? E se não existir nenhuma lista? E se não existir paraíso? Tu vai simplesmente deixar de ser uma pessoa boa? Claro que não, porque esse é um pensamento muito fraco e superficial. Claro que a mensagem do Samael é sombria e extremamente negativa, mas como ela não poderia ser? Ele se apresenta como um anjo vaidoso que se entrega facilmente ao ódio pelos humanos. Nada nos impede de crer que, durante toda essa interação, ele só estava tentando manipular a gente. Não é à toa que, diante a várias mensagens contra a fé, existem pequenas indicações dele nos ensinando a adorar um outro Senhor. E aqui está o brilhantismo dessa experiência. A gente nunca vai saber se, dentro da narrativa, o Samael estava sendo honesto com a gente ou não. A gente nunca vai saber se realmente não existe nada depois da morte ou se Deus não detesta de verdade. E, honestamente, não faz a menor diferença. Porque mesmo não existindo nada, mesmo Deus odiando ou não a gente, eu ainda preciso pagar minhas contas no final do mês. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, o que eu achei dessa história? Eu achei ela muito boa, porém um pouquinho curta. Assim, ela não é ruim, mas eu achei ela bem curtinha. Eu achei que poderia ter mais coisas, assim, sabe? Eu vou pedir pro Drácula assumir agora, que eu vou deixar ele dar a opinião dele também e finalizar o vídeo. Bom, galera, como a Abby disse, eu também gostei muito desse vídeo, porém eu achei muito curtinho. Eu achei que poderia ter mais coisas, assim. Mas eu espero que de coração que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um conteúdo meio aleatório, mas eu me diverti bastante assistindo esse vídeo e espero que vocês também tenham se divertido. Peço por favor que você deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Drácula e desejo a todos uma boa noite.